Então vamos lá? Paz irmão, paz irmã, amigo e evangelista Rubens Mundel, e estou hoje aqui para ministrar a 7ª videoaula da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. Estamos estudando nesse trimestre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplo na palavra de Deus. E chegamos hoje então à 7ª videoaula, que data do dia 14 de maio de 2023 e traz por título Relacionamento entre nora e sogra. O nosso texto áureo está em Rute, capítulo 1, versículo 16, que diz: Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e nem me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. A nossa verdade prática: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. A nossa leitura bíblica em classe está em Rute, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, verso 8, verso 12, 13 e 14. Vamos concluir então a nossa introdução. Nesta lição, estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Rute. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Rute se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com uma atitude de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. É a narrativa bíblica de uma nora que cultiva um verdadeiro amor no coração pela sua sogra. E para concluir a nossa introdução, eu quero destacar aqui a palavra uma atitude de fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que se aproxima de Deus precisa ter fé que Ele é galardoador dos que o buscam, dos que o amam, dos que o adoram. Deus é o nosso galardoador. Glória a Deus. Então agora eu já quero entrar nos nossos tópicos e subtópicos e, como sempre, resumi-los de uma forma clara, prática e objetiva. E você que está sempre comigo aqui no canal, eu já quero te convidar, deixa sua mãozinha no like, deixa um comentário aqui abaixo dessa lição, porque eu leio todos os comentários, respondo a cada um. E se porventura você ainda não for inscrito, se inscreve no meu canal. Você que está chegando agora, pela primeira, pela segunda vez você está aqui no meu canal, eu te convido, segura a tua mãozinha, não deixe o like ainda, não precisa se inscrever no meu canal ainda. Eu quero que você assista essa videoaula. E se alguma coisa que eu ministrar aqui edificar a tua vida, a tua casa ou a tua família, ou eu trazer nessa lição algum conhecimento que você ainda não tinha, então no final dessa videoaula você considera deixar a sua mãozinha no like e se inscrever no meu canal. Glória a Deus. Eu já te convido a pegar a revista, bloco de nota, para anotar todas as referências bíblicas que nós passamos durante a lição. E vamos ao tópico 1. Tópico 1, a crise econômica na terra de Judá. O tópico 1 ele tem 2 subtópicos. O primeiro deles, a escassez que provocou fome na casa do pão.
Alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram ao Senhor. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que, anteriormente, sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa do pão. Mas a cidade do pão estava sem pão, que representava o sustento material do povo. Deixe-me aqui abrir um parênteses nesta lição para introduzir então o contexto histórico dessa passagem. A Bíblia diz que agora Moisés é recolhido aos seus pais, Moisés é morto e Deus agora levanta por seu sucessor a Josué, seu moço, e Josué, pela liderança de Josué, o povo agora herda a terra prometida a Abraão, a Isaque, a Jacó e a sua descendência. A Bíblia diz que o povo entra na terra de Canaã pela liderança de Josué, e uma vez que o povo entra, o povo vai se acampando na terra de Canaã, e a Bíblia vai dizer que aquela geração que veio do deserto, ela é congregada aos seus pais, ela morre, e a Bíblia diz que outra geração se levanta no lugar daquela geração, mas a geração que se levanta, diz a Bíblia, que ela não conhecia ao Senhor, e aquela geração começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz então que eles aborreceram ao Senhor de tal modo que Deus os entregou na mão dos seus inimigos. E por um período de mais de 300 anos, Deus levantou mais de 12 juízes para libertar o povo. Posso citar algum? Vou citá-los. Deus levantou como juiz Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Sansão e até o último juiz de Israel, que foi o grande profeta, sacerdote e juiz Samuel. Então a Bíblia diz que esse é o contexto dessa passagem. E a Bíblia vai dizer no primeiro capítulo de Ruth, versículo 1, e sucedeu que nos dias dos juízes de Israel, nos dias que os juízes julgavam o povo, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Então esse é o contexto dessa passagem que estamos lendo. Continuando na lição agora. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e fome, carestia e seca por toda a parte da terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes, a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar os ídolos pagãos. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. E eu quero concluir então esse primeiro subtópico do tópico 1 com o texto de Juízes capítulo 21, versículo 25. É o último versículo do último capítulo Juízes, que diz: naqueles dias não havia rei sobre Israel, contudo cada um fazia o que lhe parecia bem aos seus próprios olhos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga que me assiste. Nós não fomos chamados para fazer o que parece bem aos nossos próprios olhos. Nós fomos chamados para viver a palavra de Deus. Glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor? Glória seja dada a Jesus. Vamos ao subtópico 2 do tópico 1. A crise
de uma família. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilom. Enquanto estavam na Judéia, a crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que lhe parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. E eu quero destacar aqui que ele tomou o caminho que parecia mais racional. E eu quero te dizer que crente não anda por vista, crente anda por fé. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. E ele, como sacerdote da família, ele deveria ter buscado ao Senhor, mas quando faltou o pão, quando faltou o sustento, a Bíblia diz então que ele vai para os campos de Moabe. Eu me lembro de Abraão, que ele estava peregrinando por Canaã, e a Bíblia também diz que naquele tempo havia fome na terra, e Abraão desce ao Egito, e a gente conhece a trágica história de Abraão e de sua família e de sua descida ao Egito. Eu abro mais um parênteses aqui para dizer, irmão, se Deus não falou, se Deus não te deu a direção, se Deus não traçou a rota, não se mova, não se mexa, não saia do lugar. Mas, irmão, está faltando pão, está faltando provisão, o celeiro está esvaziando. Fique no teu lugar até Deus falar. A Bíblia diz que Deus fala ao seu povo, que Deus direciona o seu povo. Então não saia do lugar enquanto Deus não ordenar. Glória a Deus. Continuando ainda, ao chegarem a Moabe, a expectativa não foi fácil, ou melhor dizendo, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto e a viuvez que envolveram a vida dessa família. Quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva e com seus 2 filhos. Então a Bíblia diz que eles chegaram em Moabe. E a Bíblia vai dizer que Elimeleque morre. E isso é o que nos aguarda distante da presença de Deus. O que nos aguarda? Nos aguarda a morte. O que nos aguarda? Nos aguarda o luto. O que nos aguarda? Nos aguarda a tristeza. A Bíblia diz que ela fica viúva juntamente com seus 2 filhos. Os seus filhos casaram, vai dizer a lição, com 2 moabitas. E isso lhes trouxe a esperança de volta ao seu coração. Mas de repente, os 2 filhos faleceram, deixando as esposas também viúvas. Agora, eram 3 viúvas que, no contexto da época, teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Por quê? Porque a Bíblia diz que naquele tempo, o único provedor da família teria que ser o marido ou os filhos. A mulher não trabalhava, a mulher naquele tempo não tinha vez, a mulher naquele tempo era totalmente dependente do marido. Então a Bíblia diz que o marido de Noemi morre, Elimeleque morre, mas a esperança dessa mulher está nos filhos. Só que a Bíblia diz que os filhos também morrem. O luto chegou, a desesperança chegou naquela casa. Quem sabe a tristeza chegou naquela casa. Quem sabe Noemi não sabia mais o que fazer. Mas a Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes
que ainda não sabes. E quem sabe alguém está dizendo no seu coração: mas irmão, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou buscando, mas o Senhor não me responde, eu não encontro resposta em Deus. Diz a Bíblia, Jeremias 29:13: e buscar-me-eis e achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por essa palavra se a gente invocar o nome do Senhor de todo o nosso coração. Deus tem resposta para a nossa vida, Deus tem resposta para a nossa família, Deus tem direção para a nossa casa. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Então está aí o resumo prático, claro, e objetivo do tópico 1. Eu quero avançar contigo agora ao tópico 2. Tópico 2, superando as crises existenciais. O tópico 2, ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, Noemi decide voltar à sua terra. Viúva com suas 2 noras moabitas, Orfa e Rute, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia depois de 10 longos anos. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar suas noras, Orfa e Rute, para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para a sua família. Mas Rute resolveu ficar com Noemi. E eu quero destacar aqui que Noemi precisou voltar para a sua casa. Eu me lembro de Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. A Bíblia vai dizer que Jezabel ameaça Elias e ela diz que ela manda o mensageiro até Elias dizer que amanhã, até essas horas, eu farei com a tua vida o que tu fez com a vida dos meus profetas. Então a Bíblia diz que Elias teme, pega seu moço e foge, deixa seu moço em Berseba, e a Bíblia diz que Elias, ele mesmo entrou o deserto, caminho de um dia, até achar um pé de zimbro, se deitar debaixo do zimbro e pedir em seu ânimo a morte. Você conhece a história. A Bíblia vai dizer que o anjo aparece com pão cozido na brasa, água fresca, manda ele comer, ele come, ele bebe e ele torna a dormir. A Bíblia diz que Deus o anjo do Senhor, Deus, uma teofania, aparece a Elias e diz: Elias, come, bebe, porque longa e extensa é a tua caminhada. A Bíblia diz que Elias comeu, que Elias se revigorou, e Deus olha para Elias e diz: agora Elias, volta pelo teu caminho. Por que pelo teu caminho? Porque aquele caminho de deserto não era o caminho que Deus tinha traçado para Elias, não era a rota que Deus tinha feito para Elias. A Bíblia diz que Elias entrou no deserto pela sua própria vontade, e agora Elias teria que voltar pelo seu próprio caminho. Assim foi com Noemi. A Bíblia diz que eles saem de Belém de Judá, saem pela sua própria vontade, eles saem sem rota, eles saem sem uma palavra, mas agora chegou o momento de ela retroceder. Glória a Deus. Em frente ainda. Provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda entre a nora e a sogra, entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que, abre aspas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos.
propósitos, glória a Deus. E por que todas as coisas contribuem para o bem? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus para minha e para a tua vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Uma vez que ela é boa, ela se torna agradável. E uma vez que a boa se tornou agradável, a Bíblia diz que ela se torna perfeita. Então a vontade de Deus para nós é boa, é agradável e é perfeita. Desfrute da vontade de Deus na tua vida. Desfrute da vontade de Deus para o teu casamento. Desfrute da vontade de Deus para a tua casa. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 2 do tópico 2. Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra Noemi, abre aspas, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. Eu quero abrir um parênteses aqui para te dizer e te perguntar algo. A convivência dos teus amigos contigo, a convivência da tua família contigo, a convivência dos teus amigos, companheiros de trabalho contigo, essa convivência tem levado eles a conhecer a Deus? Eles têm, através da tua vida, conhecido o Deus da tua vida, o Deus da tua salvação? Mas irmão, eu não sou pregador, eu não tenho dom da palavra, irmão. A Bíblia diz que todos nós devemos pregar a palavra. Pregar a palavra não é pegar no microfone, subir num púlpito e explanar a palavra. Não, você prega a palavra com o teu testemunho. Você prega a palavra no teu jeito de andar, no teu jeito de vestir, no teu jeito de fazer negócio, no teu jeito de falar com as pessoas. Eu sempre digo, tem pessoas que nunca vão, irmãos, abrir uma Bíblia para ler, mas elas vão ter acesso à tua vida. Será que a tua vida, será que a minha vida tem sido um reflexo da palavra de Deus? Ô glória, eu sempre digo que aonde existe uma alma que não conhece a Deus, ali é um campo missionário. E se Deus tem colocado perto de mim, perto de você, pessoas que ainda não conhecem Ele, a nossa obrigação é anunciar as boas novas do Evangelho. E isso aconteceu com Ruth. Ruth, de conviver com sua sogra, de andar com sua sogra, ela passa a conhecer o Deus da sua sogra. Oh glória, que coisa linda esse testemunho, é as pessoas irem a Deus por causa da convivência que tem conosco. Glória a Deus, que eu e você possamos ser, oh glória, um farol para essas pessoas que estão vivendo na escuridão do pecado, na escuridão do mundo, que possamos levá-las a Cristo. Glória a Deus. Continuando. A despeito dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro, que supre as necessidades. Oh, glória a Deus! Então a Bíblia diz que elas estão passando um tempo de necessidade, de sofrimento, de luto, de perca. Mas a Bíblia diz, Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim, bem-aventurado o homem ou a mulher que suporta a tentação. Por quê? Porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Oh, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Toda prova, oh glória a Deus, que Deus permite a gente passar, é uma escola de Deus para nossa vida. E creia que uma vez aprovado, você receberá a coroa da vida. Glória a Deus. Continuando ainda, Ruth apegou-se a Noemi, não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus.
Quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. E um texto para a gente concluir o subtópico 2 do tópico 2 está em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que diz: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Glória a Deus, irmão. Deus suprirá as nossas necessidades. Creia, acredite. A Bíblia diz: se credes, verás a glória de Deus. Aleluia. Vamos ao subtópico 3 do tópico 2. Unidas contra a crise. Toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil, como no caso de Noemi. Às vezes, a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto, isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz, abre aspas, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu quero destacar aqui a questão do ânimo. A Bíblia diz que quando elas estão retornando, Noemi não perdeu o seu ânimo, Noemi não perdeu a sua esperança. Ela pensava: vou chegar até a minha terra e pode ser que eu ache o remidor da minha casa, da minha família, da minha vida. Então ela estava animada, ela estava com o coração acalentado, porque ela sabia que ainda havia uma esperança. E eu me lembro da passagem de Mateus capítulo 14, que diz que os discípulos estão passando por uma tempestade. A Bíblia diz que eles estão no meio do mar. O mar já estava bravo. A Bíblia diz que o barco era açoitado pelas ondas, castigado pelo vento que era contrário, mas que na quarta vigília da noite, diz a Bíblia, e veio Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E quando Jesus avista os discípulos, diz a Bíblia que Jesus grita dizendo: bom ânimo, não temais, sou eu. A gente olha para essa frase, a priori, parece que ela está de trás para frente. Era muito mais fácil Jesus dizer: não temas, tem bom ânimo, sou eu. Olha que interessante. Mas Jesus diz: bom ânimo, não temais, sou eu. Por quê? Porque crente desanimado não vai a lugar nenhum. Crente desanimado não crê na cura. Crente desanimado não crê na provisão. Crente desanimado não crê no sobrenatural. E eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua família. Ânimo de Deus sobre a tua casa. Que o Espírito Santo acalente a tua alma. Te anima, crente. Te anima, varão. Te anima, varoa. Porque Deus tem uma saída para a tua vida. Glória a Deus. Vamos em frente. Deus é pelo seu povo. Isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre os membros da família. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e de Ruth se elas estivessem desunidas? Sim, Ruth
A nora de Noemi foi capaz de superar as crises de sua casa e da sua sogra, com uma visão de esperança, paciência e tenacidade, para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor da sua família. Glória a Deus. E eu quero destacar aqui a palavra e o texto que diz que elas tiveram paciência. E diz a Bíblia: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Oh, glória! Por quê? Porque todo crente é paciencioso, todo crente é manso, todo crente é apaziguador, todo crente tem a sua esperança no Senhor. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico 2. Tópico 3, fé e trabalho numa nova perspectiva. O tópico 3, ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a chegada à terra do pão. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada, com as duras experiências passadas em Moabe, e preferia ser chamada de Mara. Diz a Bíblia que quando elas chegam à cidade, que elas encontram as pessoas, Noemi diz: não me chame mais de Noemi, mas de Mara. Por quê? Porque ela ainda estava amargurada, ainda ela estava com a dor do luto, com a dor da perda, mas Deus tem acalento para nossa alma, glória a Deus, cujo significado no hebraico é amarga. Mara, o significado da palavra é amarga. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela podia imaginar. Eu quero aqui abrir um parêntese, porque eu me lembro de Jó nessa situação. A Bíblia diz que Jó perde tudo, que o inimigo toca na família de Jó, nos bens de Jó, nos camelos, toca na jumenta, toca nas ovelhas, toca na sua carne, toca na sua pele. Oh, glória a Deus! E a Bíblia diz que Jó vai de mal a pior, e que Jó está agora no monturo. Chegam seus amigos, vão dialogar com ele, e a Bíblia diz que em todas as coisas Jó não pecou contra o Senhor. Só que a Bíblia diz que no capítulo 42, que Deus restituiu, depois da prova, depois da dificuldade, depois da noite escura, depois do vento contrário, depois da perda, depois do luto, depois da desesperança, depois da falta, depois do celeiro vazio, depois de tudo, diz a Bíblia, que Deus restituiu tudo em dobro para Jó. Jó, capítulo 42, verso 12 diz: e assim abençoou o Senhor a Jó. E o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. E teve também 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, Deus deu tudo em dobro a Jó. Jó tinha
14 mil ovelhas agora, ele tinha 7. No último estado teve 14. Ele tinha 3 mil camelos. No último estado teve 6 mil. Ele tinha 500 juntas de boi, teve 1.000. Ele teve 1.500 jumentas, agora ele tem 1.000. E ele teve 10 filhos, e agora ele tem 20. Como assim, irmão? Eu não entendi. A Bíblia diz que Deus deu 10 filhos a Jó. Sim, Deus deu 10. Mas Jó teve 20. Oh, glória! Porque Jó, irmão, não perdeu os seus filhos. Seus filhos morreram, mas não deixaram de existir. Jó tinha 10 filhos na terra e 10 filhos nas mansões celestiais. Oh, glória! Deus deu tudo em dobro a Jó. Jó não saiu perdendo. O último estado de Jó foi maior, mais excelente do que o primeiro. Jó teve tudo em dobro. 10 filhos na terra, 10 filhos no céu. Oh, glória! Você pode glorificar a Deus? Você pode bendizer o nome do Senhor? Ora managassé. Aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus. Eu sinto a presença de Deus, querido irmão. Eu sinto a presença de Deus, irmã. Deus vai restituir tudo aquilo que o inimigo ceifou na tua vida. Você crê nessa palavra? Você pode glorificar a Deus nessa palavra? Será que essa palavra acha guarida no teu coração? Deus tem um tempo de restituição para a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia! Continuando ainda, sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. E eu quero ler contigo Jó, capítulo 42, versículo 16, que diz: E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, aos filhos de seus filhos, e filho dos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. E morreu Jó, velho, farto e cheio de dias. Oh, glória a Deus! Você pode glorificar a Deus, irmão. Você pode bendizer a Deus, irmã. Se você for fiel, se você reter o teu testemunho, Deus terá compromisso com a tua vida, com a tua casa, com a tua família. Glória a Deus. Aleluia. Avançamos então, subtópico 2 do tópico 3. Recuperando a autoestima. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita da cevada. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Isso é tão verdade que a Bíblia diz em Isaías capítulo 41 e verso 6: um ao outro ajudou, e a seu irmão disse: anima-te. Eu repito, um ao outro ajudou, e a seu irmão disse: anima-te. Glória a Deus. Avançamos então. Subtópico 3 do tópico 3. A honra do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam,
prática permitida e concedida aos pobres pela lei de Moisés. Assim, Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra Noemi. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr riscos, estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com a sua sogra, Boaz ofereceu o seu campo, a sua proteção, e se tornou provedor de Noemi e de Ruth. Oh, glória a Deus! E um texto importante para a gente concluir o tópico 3 está em Salmo 37, 25, que diz: fui moço, sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Oh, glória, que essa atitude de Ruth, que essa atitude de Noemi possam fazer em mim e em você que o sentimento da nossa alma seja um sentimento de avanço, de progresso, de ir atrás daquilo que Deus nos prometeu, de batalhar pela nossa casa, de batalhar pela nossa família, de se sacrificar pelo nosso ministério. Oh, glória! E se preciso for, de se sacrificar pelos nossos parentes, pelos nossos familiares. Oh, glória! Você pode glorificar a Deus? Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico 3. Vamos avançando então ao tópico 4. Ruth encontra o remidor da família. O tópico 4 tem 3 subtópicos. O primeiro deles: Ruth descobre o remidor de Noemi. Ao se dispor a apanhar restos das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque e, por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre, para nos fazer herdeiros das suas riquezas espirituais. Há riquezas de Cristo para a nossa vida. E assim como Boaz foi o remidor de Noemi e de Ruth, Cristo é o meu e o teu remidor. Diz a Bíblia, Colossenses, capítulo 2, versículo 14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, a cravando na cruz. Ó, glória! Em Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Te alegre, irmão, te alegre, irmã, amigo, amiga que me assiste. Cristo é o teu remidor. Ele pegou a cédula de dívida que era contra você, cravou na cruz do Calvário, e a Bíblia diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus pela vida do nosso remidor, a saber, Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos avançando, subtópico 2 do tópico 4. Boaz redime Ruth, a moabita.
Boaz foi para a porta da cidade onde se reuniam os anciões do povo, na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. O remidor por direito era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro, mas Boaz se dispôs a casar-se com Rute, para que a terra fosse dele, convencendo os anciões e o antigo dono a fazerem assim. Mais que isso, Boaz redimiria Rute, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Rute, a moabita, entrou na genealogia de Jesus. Uma atitude de fé, de comprometimento com a sua sogra, fez de Rute uma participante da genealogia de Jesus. Acompanhe comigo. Mateus capítulo 1, versículo 5 disse: e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão. Oh glória! E dessa descendência, a Bíblia diz que veio o Cristo, e ele foi conhecido como filho de Davi, por uma atitude de fé, por uma atitude que ela tomou. Rute, ela entrou agora na genealogia do Salvador, uma moabita, não era nem de Israel, não era nem do povo escolhido, não era nem do povo separado, mas por uma atitude de fé no Deus de Abraão, no Deus de sua sogra, ela foi recompensada e eternizada na genealogia de Jesus. Glória a Deus. Avançamos. Subtópico 3, do tópico 4, noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. A história bíblica de Rute e Noemi nos mostra que a vontade de Deus, que noras e sogras, bem como genros e sogros, tem um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem, juntas, superar a dor do luto, o período de escassez, em que toda a família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis da família, elas podem ser o esteio para toda a casa. E quem sabe alguém que esteja me assistindo nesse momento, seja sogra, seja nora, seja sogro, seja genro, quem sabe possa estar brigado com o seu parente, mas quem sabe essa lição achará guarida no teu coração, e através dessa lição e dessa ministração, você achará força para perdoar, para abraçar, para amar, para respeitar e honrar aquela pessoa que Deus lhe deu por família. Glória a Deus. Vamos à nossa conclusão. No final, da metade para o final, diz assim: portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. E para concluir essa lição de número 7, eu quero ler o Salmo da Família. Você que tem sua Bíblia, abra juntamente comigo. Salmo de número 128. Diz assim: bem-aventurado aquele, homem ou mulher, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem.
A tua mulher ou teu esposo será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verá os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel, e por que não, sobre a tua casa, sobre a tua família. Oh, glória a Deus! Você pode glorificar a Deus por essa lição? Então aqui está o resumo prático, claro, objetivo da lição de número 7. E se tudo isso foi bênção na tua vida, agora sim, eu te peço, deixa a tua mãozinha no like, se inscreve no meu canal, deixa um comentário aqui embaixo para que eu possa saber que essa lição foi bênção para a tua vida, bênção para a tua casa, bênção para a tua família. Irmão, mais uma informação, irmã, aqui abaixo na descrição desse vídeo estão os meus contatos de e-mail, WhatsApp e meu Instagram, para você que deseja me seguir nas redes sociais. Eu te agradeço mais uma vez por emprestar o seu coração para me ministrar a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu te espero na próxima videoaula. O desejo da minha alma é que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a obra das tuas mãos, que aonde você botar o pé, Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula. Graça e paz.